Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me aqui na Rádio Sud no horário meio-dia e 9 horas da noite. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 4 de agosto. A designação do Vem Segue-me que eu vou compartilhar hoje fica aqui em Alma, capítulo 47. Bom, vou fazer um breve resumo do que está acontecendo aqui, começando do capítulo 6 aqui. O que está acontecendo é que se levanta um homem chamado Amalequias. Amalequias, ele é um homem forte e grande e ele tem muita lisonjeia, ele é um homem muito esperto, né? E ele consegue enganar muitas pessoas ali, dizendo que se ele fosse rei, ele daria governo, poder ao povo para governar os nefitas, né? E assim ele iludiu muita gente, né? E até mesmo pessoas que eram da igreja se afastaram da igreja e começaram a apoiar ali Amalequias. E nessa época, né, os nefitas eles viviam o governo dos juízes e ele queria se tornar rei ali. Ele conquistou tanta gente e depois que ele conquistou muita gente, ele falou que eles deveriam pegar em arma de guerra, né, em espadas e lutar contra os nefitas e fazer dele o seu rei. Porém, Moroni ele ficou sabendo dessa dissensão entre o povo. Então Moroni ele armou ali o seu exército e foi contra Amalequias. Quando Amalequias viu que o exército de Moroni ele era muito mais numeroso e que aqueles, né, que era parte do exército de Amalequias ali que ele havia formado, né, duvidavam da causa, né, dos motivos ali que Amalequias queria se tornar rei. Aí ele viu que iria perder essa guerra. O que ele fez? Ele pediu para todos que quisesse ali acompanhasse ele, fugisse para junto dos lamanitas, né? E Moroni ele persegue eles, né? Porque se eles fossem para junto dos lamanitas, eles podiam incitar os lamanitas a fazer guerra contra os nefitas. Então Moroni ele vai lá, intercepta, né? Ele consegue pegar uma boa parte ali daqueles que estavam fugindo, né? E traz eles de volta, mas Amalequias fugiu, o irmão dele fugiu, muitos outros conseguiram fugir. E foi dito e certo, Amalequias chegou lá no rei dos lamanitas e tanto falou no ouvido do rei dos lamanitas que o rei dos lamanitas se convence que eles têm que fazer guerra contra os nefitas. Então o rei dos lamanitas faz uma proclamação ali para toda a terra dos lamanitas que eles iriam descer e fazer guerra contra os nefitas. E aconteceu que a maioria dos lamanitas eles não queriam ir fazer guerra contra os nefitas. Então eles temiam desgostar o rei, mas temiam também perder a sua própria vida nessa guerra. Então o que eles fazem, né? Eles abandonam o rei dos lamanitas ali, eles pegam um homem chamado Leonte, coloca como governante deles ali, como capitão-chefe, né? E eles vão para outro lugar, né? Eles saem do reino ali dos lamanitas e vai para um monte chamado Monte Antipas. E nesse monte eles tomam ali a firme resolução de que ninguém os obrigaria a eles a ir contra os nefitas. Então o que acontece? O rei dos lamanitas ficou furioso com essa atitude daqueles que abandonaram o seu reino ali, né? E aí ele dá a parte do exército que obedecia às suas ordens na mão de Amalequias, para que obrigasse aqueles que haviam fugido a vir se juntar ao exército deles para ir marchar contra os nefitas. E nessa oportunidade, Amalequias ele planeja destronar o rei, né? Ele vai até Leonte lá no Monte Antipas e faz um acordo com Leonte, dizendo que entregaria o seu exército na sua mão, que ia ser tudo de Leonte, né? Então Leonte ele vem, cerca o exército ali de Amalequias e Amalequias entrega o exército na mão dele. E acontece que Amalequias manda o seu servo envenenar aos poucos ali Leonte, de maneira que ele morre. E aí Amalequias ele se torna, né, o rei, né, o comandante general de todo aquele exército ali. Olha que homem iníquo, né? E aí ele volta para junto dos lamanitas ali, o rei pensando que Amalequias conseguiu o propósito, conquistou o restante do exército ali, mas quando o rei se aproxima, né, os servos do rei vai na frente, se abaixa ali, quando o rei do lamanita levanta esse servo, que já era costume deles fazer esse procedimento, os servos de Amalequias, eles apunhalaram, né, o rei dos lamanitas de modo que ele caiu morto. E os servos do rei, quando viu isso, fugiram. E aí Amalequias veio correndo, né, e fingiu estar irado porque o rei estava morto. E gritou: todos que amavam o rei, perseguem os servos do rei porque eles mataram o rei. E aí foi aquele grande exército perseguindo os servos do rei. E os servos do rei fugiram para junto dos nefitas, né? Eles não conseguiram ser alcançados.
E aí eles voltam ali, a rainha querendo saber o que foi que aconteceu, manda chamar Maliquias na sua presença e também que trouxesse testemunhas, né, para falar o que foi que aconteceu. E a Maliquias leva aqueles servos que ele havia sido escolhido para apunhalar o rei. E aí eles testificaram que o rei foi apunhalado pelos servos dele, né, pelos servos que eram servos do rei. E eles falaram ainda, olha, eles fugiram, isso não testifica contra eles? Né? Então ele usou toda essa estratagema ali e deste modo ele conquistou a graça da rainha e acabou se casando com ela e se tornou o rei dos Lamanitas. Agora eu pergunto, qual que era o propósito, né, de Amalequias? Ele não queria ser rei, agora ele era rei ali dos Lamanitas, e os Lamanitas ele era em muito maior número, né, mais do que o dobro do que os Nefitas. Então ele tinha um reino muito grande agora, né? Será que ele ficou satisfeito? Não. Amalequias, ele era uma pessoa do mal. O desejo dele era combater a retidão, era realmente fazer coisas ruins. Então o que ele fez? Depois que ele se tornou rei dos Lamanitas, ele chamou homens ali para falar do alto de suas torres várias vezes ali contra os nefitas, né, incitando ódio contra os nefitas. E desta maneira encolerizou o coração dos lamanitas. E aí o que os lamanitas faz? Decidem ir fazer guerra contra os nefitas. Veja que homem iníquo, né? A parte que eu quero compartilhar aqui em Alma, capítulo 47, é a parte de como Amalequias ele faz para convencer Leonte, né, a descer desse monte. Porque aqui no versículo 6 nós podemos ler o seguinte, que ele diz assim, ó: e haviam nomeado um homem para ser seu rei e comandante, que o nome desse homem era Leonte. Então, os lamanitas, que não queriam pegar em armas de guerra contra os nefitas, nomearam um homem chamado Leonte para ser seu comandante e rei, né? E o que mais aconteceu aqui nesse versículo? Tendo tomado a firme resolução de que ninguém os obrigaria a ir contra os nefitas. Então eles estavam decididos que ninguém obrigaria eles a lutar contra os nefitas. E eles sobem então até esse monte chamado Antipas, né? E fica lá armados, falando, daqui nós não sai, daqui ninguém nos tira. E aconteceu que Amalequias chegou lá com a parte do exército, né, do rei dos Lamanitas, e armou acampamento, e ele mandou uma embaixada, né, mensageiros ir até Leonte, né, e falar com ele, para ele descer ao pé do monte. E a primeira vez, o Leonte ele não ousou descer ao pé do monte, ele mandou de novo mensageiro, o Leonte não veio, e aí uma terceira vez não veio. O que acontece quando ele vê que Leonte ele não vai descer daquele lugar, do monte, né? No versículo 12 ele disse assim, ó: e aconteceu que quando viu que não conseguia fazer com que Leonte descesse ao monte, Amalequias subiu ao monte até um ponto próximo ao acampamento de Leonte. E pela quarta vez mandou sua mensagem a Leonte, pedindo-lhe que descesse e trouxesse seus guardas consigo. Ele falou, ó, eu subi até aqui, desce só um pouquinho, Leonte, pode trazer seus guardas com vocês, você está seguro, não tem problema nenhum. Eu só quero conversar com você. E aí Leonte ele vem e desce ali, ele faz um acordo com Leonte, fala, ó, eu também não quero ir lá lutar contra os nefitas, e eu acho errado o rei, eu quero que você desce aqui e domine o exército a qual está no meu comando. E a única coisa que eu te peço é que você me torne segundo general do exército, né? Você vai ser o primeiro, eu vou ser o segundo. Aí Leonte gostou dessa ideia e à noite ele desce, né, e cerca ali o exército de Amalequias, de modo que o exército de Amalequias fica amedrontado e pede para Amalequias deixar eles se renderem. E era isso que Amalequias desejava. Então eles se rendem ao exército de Leonte e fazem parte de um único exército. E aí o servo de Amalequias vai administrando veneno ali, aos poucos, a Leonte, de modo que ele morre. E aí sim ele se torna comandante ali daquele grande exército, né? Amalequias ele consegue o seu propósito, vai lá, mata o rei, casa com a esposa do rei, torna-se rei dos Lamanitas, depois vai guerrear ainda lá os nefitas. Que homem iníquo, né? Então eu gostaria de pegar essa parte da mensagem aqui. O inimigo, ele quer realmente nos destruir, né? Ele quer que nós quebramos os mandamentos mais sérios, os convênios mais sérios que nós fazemos com Deus, né? Por exemplo, quebrar a lei da castidade, ele quer logo que a gente quebre coisas grandes, né? Cometer adultério.
Só que ele sabe que você não vai cair de uma vez num pecado desse. É igual a Maliquias estava fazendo, ó, no pé do monte lá, chamando o leão para descer, ele não descia. Mas o que o inimigo fez? Ele vai até uma parte e fala, não, vem só até aqui. Até aqui você está seguro, não tem problema. Ou seja, não, você só está assistindo um pouco de pornografia aqui no YouTube, né? Você só tá... Então, desta maneira, o inimigo ele vai administrando veneno, até que nós caiamos no pecado, tá bom? Então ele usa desse meio aqui para derrotar. Então nós devemos fazer como realmente somos determinados a não cair em transgressão, não cair em pecado, tá bom? Então esse é só um resumo e a escritura que eu queria compartilhar. O meu amigo, né, o presidente Rafael Rodrigues, do canal Escritura Sud, ele fez um resumo completo, né, do Vencerme. Ele faz o resumo da semana inteira. Eu compartilho todo dia. Então eu compartilho alguns pedaços. Então seria bom vocês ir lá no canal dele, Escritura Sud, e ver o resumo que ele fez, tá bom? Inclusive ele falou dessa parte para mim fazer um resumo e enviou uma escritura para mim compartilhar. Ele compartilhou comigo ontem a escritura de Neemias, que tem a ver também com essa aqui. Fica em Neemias capítulo 6. Vou compartilhar. Foi quando Neemias ele veio da Babilônia, né, e Jerusalém estava destruído, os muros caídos, né? E aí Neemias ele começou a erguer novamente a muralha ali de Jerusalém. E os inimigos de Israel, eles não queriam isso, né? Que tivesse novamente a muralha de Jerusalém ali. Então, eles faziam festa, faziam algumas coisas ali e mandava chamar, né, a Neemias para vir nessas festas, mas com a intenção de matá-lo. E todas as vezes, né, que Neemias estava lá na muralha, lá em cima, eles mandavam mensageiros até Neemias dizendo para ele descer e ir até lá as aldeias, ir com eles em alguns lugares ali, para que eles pudessem matar. E aí Neemias responde para eles o seguinte, né, fica aqui em Neemias capítulo 6, versículo 3. E enviou-lhes mensageiro para dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Então toda vez que eles mandavam mensageiro, Neemias falava essas mesmas palavras, faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Então que nós possamos ser como Neemias, ficar lá em cima na muralha, com aquele firme propósito que ele estava de reconstruir a muralha de Jerusalém, né? E não fazer como Leonte, não, vou descer só um pouquinho, eu estou seguro aqui, e dessa maneira que nós caímos no pecado, tá bom? Então devemos tomar cuidado. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã, nesse mesmo horário.